Todos encontraram aí? Hoje o nosso estudo é no livro de Efésios, capítulo 1. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo, é muito mal vista nos dias de hoje por causa desse tipo de comportamento de muitas igrejas. Meu irmão Jamildo, forte abraço. Se você observar, a igreja cada dia que passa tem perdido credibilidade e o respeito das pessoas por causa desse tipo de situação que é corriqueira no meio evangélico. Situação que eu me refiro é a qual os homens têm colocado o financeiro, o dinheiro, como prioridade e deixado de lado o principal fundamento do evangelho, que é salvação eterna. A gente bate nisso incessantemente. Essa igreja não só prega salvação eterna, mas essa igreja sabe que o mais importante, que o fundamento principal do evangelho de Cristo é a salvação eterna. Amém? Então, o que a gente tem como base do evangelho? Salvação. E todas as outras bênçãos, Deus, Ele disse que já derramou sobre as nossas vidas. Aí talvez você se pergunte, onde é que está essa bênção, pastor, que eu nunca vi? Está derramada nas regiões celestiais. A questão é que há um espaço entre você e essa bênção, e que esse espaço é encurtado através de uma ação sua. E essa ação nossa, essa ação sua, não é essa que hoje as pessoas te levam, ou levam muitos a fazerem e realizarem. E de forma errada, essas pessoas fazem essas coisas e acabam se decepcionando com o passar do tempo, porque elas não vão alcançar as bênçãos de Deus, usando desses artifícios e métodos que os homens induzem elas a fazerem. Amém? Então vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre o porquê que os homens usam desse artifício de campanhas e votos para levar as pessoas a tentar, porque não vão conseguir, e eu provo isso na Bíblia, receber absolutamente nada de Deus. Amém? Nada. Porque Deus não se vende. Porque Deus não negocia com homens e nem impõe valores financeiros para suas bênçãos. Ok, gente? Boa noite, irmão Delmar. Que Deus te abençoe, meu querido. Então, baseado neste ponto, onde o Senhor Jesus, Ele mesmo nos advertiu sobre isso. Quando Ele disse, olha, os meus sinais, as bênçãos, os milagres, tudo que eu posso operar e realizar na vida de uma pessoa, só vai chegar na vida dessa pessoa, só vai acompanhar essa pessoa se antes ela crer em mim. E crer em Jesus é acreditar que Ele é capaz de fazer sem precisar de nenhum outro artifício que não seja unicamente a sua fé em Deus. O único ingrediente necessário para ser abençoado por Deus é a nossa fé, meu irmão. Muitas pessoas ainda não aprenderam isso. Tem gente que quer ser abençoado pela fé do pastor. Tem gente que quer ser abençoado porque o pastor falou
que se ela fizer determinada campanha ou voto, ela vai ser abençoada. E não é assim que funciona com Deus, gente. Deus, ele não vela em cumprir a palavra do homem. Deus vela em cumprir a sua palavra. Ele diz, eu velo pela minha palavra. Ele não disse, eu velo pela palavra do pastor, do profeta, do missionário. Ele não vela por nenhuma outra palavra para cumprir que não seja a palavra dele. Amém? Então fica atento a isso, gente. Muita gente é enganado muito facilmente com essas falsas promessas de que ela vai ser abençoada se ela fizer tal campanha, tal voto. Gente, aprende uma coisa. Deus, ele quer a sua obediência. Amém? E as pessoas muitas vezes costumam sacrificar, fazer votos e campanhas, porque não tendem a obedecer. Porque não tendem a serem obedientes aos mandamentos que Deus mandou. Por isso, elas recorrem a um outro recurso dado pelo homem. Infelizmente, as pessoas vêm desse pensamento mundano de que o dinheiro pode comprar tudo. Deixa eu te deixar consciente de uma coisa. O dinheiro, presta muita atenção nisso que eu vou te falar. O dinheiro compra até gente, até ser humano. Você consegue comprar com o dinheiro, mas o dinheiro jamais vai comprar o Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Deus não se vende por valor nenhum. Ele é o dono do ouro e da prata. Toda a riqueza que existe nesse planeta aqui, de mineral, de ouro, de prata, de ferro, de alumínio, de petróleo, tudo é dele. Por isso que ele determinou que toda nação deveria devolver a 10ª parte. Porque tudo pertence a ele. Amém? Então Deus não precisa de dinheiro. As pessoas erram muito nisso. A igreja até necessita de dinheiro para suprir as necessidades do templo. E não para sustentar a boa vida de homens. Jesus disse para os pastores o seguinte, olha, quando você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. É só nisso. Mas infelizmente, as pessoas tendem a não obedecer às ordens de Jesus e acham que a igreja é lugar de enriquecer e amontoar império. Pode enriquecer, pastores. Podem amontoar impérios neste mundo. Pode ajuntar riqueza neste mundo. Colocar o teu coração neste mundo. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O meu coração eu quero que esteja lá em cima e não apegado à riqueza neste mundo. Porque quando o meu mestre voltar, quando eu morrer e tiver um encontro com ele, eu não quero que o meu coração esteja aqui não, mas com ele na glória. Amém? Eu te aconselho, meu irmão, a fazer o mesmo. Então, gente, vai convidando aí, gente, viu, pessoal, os seus contatos. A gente parte do princípio, a gente que prega o verdadeiro evangelho, de que tudo neste mundo passa, gente. Tudo, acredite, tudo passa. Dinheiro, no mesmo instante que entra na sua mão, e hoje com muito mais facilidade ele vai embora. Beleza passa, saúde passa, juventude passa, bens materiais passa, tudo passa. Eu ainda em oração eu citei algo e falei que existem pessoas que têm milhões na conta.
que são bilionárias, que têm fortunas que elas jamais vão conseguir gastar, passarão 3, 4, 5 gerações e elas não conseguirão. A irmã falou aí que está sem voz, é só ela ou mais alguém, gente. Não conseguirão gastar essa fortuna. Aí acontece dessa pessoa cair doente e gasta milhões e milhões e o seu dinheiro não consegue salvar. E muitas vezes, irmãos, as pessoas se apegam a isso, se apegam àquilo que o dinheiro pode fazer e oferecer para elas. Olha, gente, Paulo muito sabiamente disse ao Senhor Jesus: a minha graça, a tua graça é o suficiente para mim. Quando Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, ele compreendeu que ainda que o homem tenha tudo, se ele não tiver a graça de Deus, é como Jesus disse àquela igreja lá em Apocalipse, é cego, pobre, miserável e nu. O homem que não tem Deus, ele não tem absolutamente nada, ainda que tenha tudo que o mundo pode oferecer. Amém? Então a gente parte desse ponto. Eu tenho Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Todas as demais coisas, eu posso correr atrás. Deus disse que Ele é o meu ajudador. Amém? Vamos lá, gente. Então, pessoal, partindo desse princípio, eu queria que vocês me dessem uma nuance aí, que a irmã está dizendo que o volume está baixo, se é o telefone dela, se vocês estão me ouvindo em alto e bom som, ok? Eu estou no meu tom de voz aqui, máximo mesmo, e o volume do telefone, na verdade, ele não interfere na questão do volume da transmissão, ok? Partindo desse princípio, nós precisamos entender o seguinte: Deus, o Senhor Jesus, Ele sabe o que é melhor para os seus. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos, irmãos. Jesus nos conhece melhor do que todos nós. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa. Muitas vezes você acha que precisa de algo. E Deus sabe que não é bem aquilo que você precisa. Por exemplo, às vezes você vem para a igreja achando que você precisa de algo. E Deus tem planos completamente diferentes para a sua vida. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja atrás de uma bênção, de uma cura, de um milagre. Mas Deus sabe que ela antes de tudo isso precisa ser liberta. Então Deus não vai dar o que ela quer. Deus vai dar o que ela precisa. Amém? Vamos começar a leitura do texto? Efésios capítulo 1. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou seja, tem abençoado, já abençoou, com toda sorte de bênçãos na espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Deus afirma uma coisa, irmãos, Ele já derramou lá no mundo espiritual todas as bênçãos necessárias para a sua vida. Como eu falei a princípio, talvez você diga assim: pastor, mas onde estão essas bênçãos? Tudo preparadinha lá no mundo espiritual. Você só tem que aprender de forma correta a fazer com que essas bênçãos cheguem até você. E Jesus, ele deixa claro na Bíblia de que forma você tem que, o que você tem que fazer e de que forma você vai conseguir atrair essas bênçãos para você. Jesus disse o seguinte, olha,
pessoal, Efésios 1:3, é isso aí, gente. Ele disse pessoal aos discípulos dele. Em um determinado momento ele disse: vocês terão todas as bênçãos necessárias a partir do momento em que vocês passam a crer em mim. Se você crê em Jesus, já é o ponto crucial para alcançar as bênçãos dele. Se você tem fé em Jesus, já é o ponto principal pelo qual ele vai te abençoar. E um outro ponto fundamental que as pessoas esquecem. O capítulo é capítulo 1 de Efésios, versículo 3, ok? Então, quando Deus diz que nós já somos abençoados nas regiões celestiais, ele quer dizer o seguinte: ó, as bênçãos já estão liberadas. E ele deixa claro que ele só vai derramar, que ele só vai fazer alcançar, que ele só vai fazer as bênçãos correr atrás de quem se tornar obediente à palavra dele. Deuteronômio capítulo 28 é a confirmação dessa palavra. Ele diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 ele diz, no início do texto, não sei se bem ensino 1, mas ele diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar os seus mandamentos e tiver o cuidado em obedecer, virão sobre ti, ou seja, as bênçãos vão vir, vão sair de lá do mundo espiritual, sobre ti bênçãos sem medidas e te alcançarão. Está revelado o segredo pelo qual você vai ser abençoado por Deus. Tá certo? Porém, por que as pessoas não querem obedecer? Pastor, obedecer como? Pastor, eu vou à igreja, pastor, eu adoro, eu louvo, eu sou dizimista, eu sou ofertante. A obediência, ela consiste num todo. É o que a palavra diz sobre Moisés. Foi fiel a Deus em toda a sua casa. Às vezes a pessoa é fiel em algumas coisas e em outras não é. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. Daiane Santos, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Então, Deus deixa claro no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que o meio pelo qual ele vai abençoar uma pessoa é a obediência. Porém, como as pessoas elas relutam em obedecer, aí agora vai entrar os homens, os profetas deste século, os abençoadores deste século, com as suas promessas de bênção. Gente, tenha cuidado com isso. Olha, a gente vive, sabe, numa tristeza em ver a forma que as pessoas estão conduzindo o evangelho hoje. Os homens estão se vendendo por causa de dinheiro e conseguindo conduzir muitas pessoas à destruição por causa do mesmo. Na verdade, esses homens conseguem se manter de pé porque encontram pessoas dispostas a isso. Pessoas que não querem obedecer e encontram na campanha, encontram nos votos, nos sacrifícios, uma ponte para tentar ser abençoado. Só que você não vai ser abençoado dessa forma. Está repreendido, pastor. Não, porque o próprio Deus deixa claro que ele só vai velar em cumprir a sua palavra. Se o pastor te prometeu algo, dizendo que com esse voto você vai conseguir, sinto muito te informar, mas você foi passado para trás. Tá certo? Porque o meio de ser abençoado está aqui, ó, está escrito na Bíblia.
Jesus disse: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, as bênçãos vão vir sobre ti. Por nenhum outro meio, meu irmão, você vai ser abençoado. Por nenhum outro artifício você vai ser abençoado. É a campanha de Israel, seja a campanha de Israel, campanha do Brasil, campanha da Itália, da Espanha, da Inglaterra, seja que nome de país for. Deus não vai te abençoar. Você não nasceu em Israel, você não é israelita para ter que fazer campanha de Israel para ser abençoado. Amém? Eu não sei porque que até hoje eles não usaram o termo a campanha dos brasileiros. Gente, a gente vive em um meio hoje tão sórdido, tão sujo, que a gente vive, sabe, pedindo a Cristo para voltar logo e acabar com tudo isso. Acabar com tudo isso. Felizes os que dormem. Felizes aqueles que já estão com Cristo Jesus. A gente está vivendo numa época, numa geração perversa, como o Senhor advertiu há milhares de anos atrás. Tá certo? Então, eu parei onde? Me ajudem aí, enquanto eu respiro aqui. Versículo 4, não é isso? Vamos lá. Assim como, presta atenção, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Meu irmão, minha irmã, quando Deus escolhe alguém para servir a ele, quando Deus escolhe alguém para salvação, ele escolhe esse alguém para ser santo e irrepreensível. Pastor, esse alguém escolhido por Deus não vai mais pecar, não vai mais, vai ser um santo. Não, não é disso que eu estou falando. Porque Paulo declara o seguinte: enquanto a gente viver nessa carne aqui, ó, a gente está morando com o inimigo e dormindo com ele 24 horas por dia. Não é seu cônjuge, amém? É a sua carne. E o pecado que ali habita vai lutar e vai relutar para 24 horas por dia fazer você pecar. Ok? Então, esse pecado vai, volta e meia, fazer você deslizar e pecar contra Deus. A questão é que você tem que lutar contra ele, para não satisfazer a vontade da carne. Amém? Porém, Deus diz que escolhe essas pessoas e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Aí cai por terra, viu, pastores? Pastores que gostam de se esconder atrás dos seus pecados com a desculpa de que a vida espiritual não tem nada a ver com a vida humana deles. Tem pastores que pecam, provocam escândalo, fazem, acontecem, chegam no altar e diz que a igreja não tem nada a ver com o lado humano dele, que ele pode fazer o que for, que o pecado dele é entre ele e Deus, mas o que importa é o que ele prega no altar. Ô hipócrita! Jesus condenou os hipócritas, os fariseus, justamente por causa disso, hipócrita. Porque eles pregavam e não viviam, hipócritas. Mandavam o povo fazer, mas não fazia, hipócritas. Você não tem Bíblia não, é? Hipócritas. Jesus condenava aqueles hipócritas porque eles achavam que podiam fazer tudo de errado, mas o povo eles queriam manter a rédea curta. Hipócritas. Uma vez eu vi um vídeo, não sei se é verdade ou mentira, é de um pastor, ele era de uma dessas igrejas que proíbe os membros de ter televisão, que proíbe as mulheres de se vestirem como elas gostam, de usarem brinco, de usarem maquiagem, proíbe todas essas proibições que Jesus não fez.
Jesus apenas disse: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Veja o que convém e o que não convém a você como uma mulher e como um homem de Deus. Uma dessas igrejas que proíbe tudo. E um belo dia, um membro flagra esse pastor na praia, às escondidas com a mulher dele. Hipócrita! Você acha que Deus vai tolerar o seu pecado porque você é pastor? Espera pra tu ver. Espera. Viu? Meus irmãos, a gente tem vivido numa geração que só Deus para ter misericórdia. Hein? Só Deus. Vamos lá? Uma geração que só pensa em si mesmo. Eu fico triste, irmãos, mas muito triste mesmo em ver pastores nos dias de hoje que a preocupação é o seu ventre, a sua barriga. Que às vezes tem membro passando necessidades dentro da igreja, gente. Necessidades, e o pastor não tá nem aí. Às vezes a gente comunica a necessidade. Muitas vezes a gente comunicava aos pastores, às lideranças, a necessidade de alguns membros, e eles olhavam e diziam: irmãos, se virem aí, faça vaquinha com outros irmãos aí para ajudar. A igreja não tem dinheiro, não. Gente, Deus disse que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Muitas vezes, muitos desses pastores grandes desse Brasil afora se negam a dar uma ajuda de uma cesta básica a um membro que está precisando ou a qualquer outra pessoa. Mas pegam o dinheiro da igreja, hipócrita, para comprar jatinho de milhões, hipócrita. Para comprar 10 carros importados e colocar na garagem, sendo que você só vai usar um, hipócrita. Para comprar mansões com 10 quartos, para ter uma fazenda com 10 mil cabeças, 100 mil cabeças de gado. Você se diz servo de Deus, hipócrita. Você não sabe a sede que Jesus está de você. Você não sabe. Viu, hipócrita? Gente, só se não tiver ao nosso alcance, ver uma pessoa passando necessidade e não ajudar. Gente, eu me sinto tão feliz quando alguém está necessitando e a gente tem nas mãos, e a gente chega ali, vai no mercado, compra, faz no mercado, ajuda aquela pessoa e vê o brilho nos olhos dela. A gente se sente feliz com isso, gente. Quando vocês morrerem, pastores do meu Brasil, vocês que gostam de acumular milhões em conta, de comprar e criar impérios, quando vocês morrerem, que essa fortuna ficar aqui, e vocês chegarem diante de Jesus, seus hipócritas, viu? E essas fortunas são adquiridas com essas promessas de bênção, que Deus diz até derramado na vida das pessoas, e vocês enganam elas. E tomam dinheiro delas prometendo essas bênçãos. Quando vocês chegarem na porta do reino dos céus e dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos. Jesus vai olhar para você, meu irmão, e dizer: olha, apartai de mim, maldito, que praticou a iniquidade de enganar os meus servos, de ser pedra de tropeço para os meus pequeninos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. O juízo está chegando. Amém? O juízo está chegando. Meu irmão, eu sou homem. Falho como qualquer outro homem. E sujeito aos mesmos erros. Mas tem uma coisa que todos os dias eu peço ao meu Deus. Não me deixe errar nisso aqui, não. Porque essa espada aqui, ela traz vida, mas também traz morte. Amém?
ela traz morte. Vamos aqui, gente. O nosso aí, Jesus, o horário já foi. E eu nem saí do início do texto, misericórdia. Vamos lá. A hora voou hoje. Versículo 5. Ele diz assim: e nos predestinou para ele. Você acha mesmo que Deus vai predestinar para ele pessoas com esse tipo de coração? Tem gente que se diz de Deus, às vezes eu queria entender isso e não consigo. Tem gente que se diz de Deus, mas ama fazer o mal, ama a mentira, ama o engano. No seu coração só há perversidade. Ama difamar, ama caluniar, ama destruir a vida dos outros. Rapaz, tu vigia. Tem pastores que é destruidores de lares, de famílias. Tu vigia. Tu vigia. Jesus mandou você apacentar, viu? E não destruir a vida das pessoas. Tem muita gente hoje desviada no mundo, literalmente, com a fé destruída por culpa de vocês. Viu? Por culpa de vocês. Quando essa live for lá pro Instagram, irmãos, às vezes eu peço e eu vejo que vocês não fazem. Pelo sangue de Jesus, compartilhem. Amém? Compartilhem. Compartilhem. Pastor, mas às vezes eu fico com medo de compartilhar, que o Senhor fala umas coisas que, sabe, podem ficar com raiva do Senhor. Irmão, não esquenta a cabeça com isso não, porque se nem eu esquento. Para mim tudo é lucro. Como Paulo diz, meu lucro é Jesus. Amém? Se eu tiver medo de falar a verdade de Cristo, eu não sou digno de pregar esse evangelho dele. Tá certo? Então, vamos compartilhar. Eu parei onde, minha gente? 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, você tem que viver por louvor de Deus, viu? E não para causar vergonha a ele. Tá certo? Infelizmente, o meio evangélico tem causado vergonha ao nome de Jesus. Vergonha. Vamos lá. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha só, presta atenção numa coisa. Jesus disse assim, olha, depois de ouvir a palavra da verdade, e não esse evangelho mentiroso dos dias de hoje, de promessas falsas, e o evangelho da salvação, e não esse evangelho materialista e podre que é pregado hoje. Irmãos, a quem acredite e corra atrás dessas coisas. Eu não vou dizer boa sorte, mas eu vou te dizer, sinto muito, você, como diria meu pai, vai parar numa podre? Viu? Quando você pauta a sua vida no evangelho da verdade e da salvação,
Você vai alcançar as bênçãos de Deus, porque já foi prometida e derramada lá no mundo espiritual. E Deus, Ele diz, Ele, o Todo-Poderoso diz: eu não sou homem para mentir, e nem filho, isso através de Davi, e nem filho de homem para se arrepender do que prometo. Ok? Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas é segundo as regras dele, e não a regra do homem. Viu? Então, meus irmãos, para a gente concluir que o nosso horário já foi, eu queria que você compreendesse isso. Amém? Eu queria que você tivesse essa compreensão de que você já é abençoado. Talvez você diga: pastor, mas eu não vejo nada de extraordinário acontecer na minha vida. Aprenda a agradecer mais. Porque uma das coisas que Deus vê em nós que agrada a Ele é quando a gente passa a agradecer mais do que pedir e muitas vezes reclamar. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Porque muitos caíram e desceram à sepultura e você está de pé? Você já agradeceu a Deus pelo alimento que, bem ou mal, muito ou pouco, esteve na tua mesa, mesmo nesse momento de crise que nós estamos passando por esse país onde está tudo caro? Já agradeceu? Você já agradeceu a Ele pelas vestes que cobrem o teu corpo? Olha quanta coisa Deus já proveu. Você já agradeceu a Deus pelo teto? Já agradeceu a Deus pela sua família? Agradeça. Amém? Agradeça e tenha plena certeza de que Deus não vai deixar os seus padecer necessidade. Quando você começa a viver segundo a vontade de Deus, Ele vai suprindo de todos os lados, meu irmão. Eu sou muito feliz em Cristo Jesus em ver a forma como Ele supre as necessidades daquele que ama a Ele. Quando você começa a amar a Deus e ter Ele como prioridade na sua vida, Deus começa a suprir as tuas necessidades, sabe? Aquilo que você não tem, Ele prover, alguém te abençoa, sabe, gente? Ele vai suprindo as tuas necessidades de uma forma tão bem abençoada. Eu tiro isso por esse ministério, por essa igreja, que a gente observa que a gente não precisa, gente. A gente não precisa ficar fazendo apelo financeiro em um momento desse de dificuldade, botando a faca na garganta das pessoas, obrigando elas a ofertarem, entregando envelope na mão, obrigando, oprimindo, constrangendo as pessoas. Sabe, a gente não precisa fazer isso e Deus vai suprindo a necessidade da igreja. Sabe, a gente faz tudo que a gente precisa na igreja, precisa colocar um todo, precisa comprar um aparelho, precisa, sabe, as contas da igreja que não são baratas, aluguel, água, luz, internet, e Deus vai suprindo. Porque o nosso foco não é dinheiro. O nosso foco não é, sabe, tirar a lã da gordura da ovelha para ficar esbanjando. Nós somos bastante sinceros com vocês. Os seus pastores, na necessidade que precisarem da igreja para alguma necessidade, é lógico que a igreja tem essa obrigação com o pastor. É lógico. Mas jamais vamos pegar o dinheiro da igreja e muitas vezes deixar de ajudar quem está precisando para comprar mansão e esbanjar o dinheiro da igreja. Isso não é certo. E nós temos consciência de que se fizermos isso, Deus vai nos punir. Amém? Gente, eu velo pela minha salvação. O que importa para mim é a minha salvação. Falo por mim, pelo pastor Robson e por todos que fazem parte desse ministério. Se você tem o desejo de congregar conosco, que esse também seja o desejo do seu coração, a salvação eterna. Eu não estou com esse discurso dizendo que você não tem que dizimar e ofertar na igreja, porque se você fizer isso, você vai pecar contra Deus. Se você se negar o dízimo, Deus vai te ver como alguém que está roubando a Ele. Se você não ofertar, Deus não vai poder multiplicar na tua vida. Mas você tem que fazer tudo mediante a obediência a Ele, não porque o pastor te constrange. Porque se você já foi muito constrangido, por exemplo, e chega aqui nos dias de hoje e não quer fazer mais, não quer dar uma oferta, não quer dar o dízimo, eu não vou brigar com você, eu não tenho que ficar te oprimindo nem te envergonhando na igreja. Aí é um problema entre você e Deus. O seu problema será com Deus e não comigo.
Amém? Simples assim. Mas eu quero que nessa igreja você se sinta feliz. Você adore a Deus, sabe, com espontaneidade. Você não fique receoso de vir para a igreja com medo daquela opressão financeira em que você vivia. Sabe? Aquela coisa, todo dia dinheiro, falar de dinheiro, pregar dinheiro, a campanha do mês, o mês inteiro. Ah, foi para isso que o meu mestre morreu, não. Dinheiro pode comprar tudo, pode comprar até gente, só não vai comprar a minha salvação. Amém? E nem a sua.